Bom, eu tenho aqui uma menina, uma estudante, ela tem um blog, ela é Giovana Lopes, e ela prega que ela gostaria de separar São Paulo do resto do país. Mas, pelo que eu li aqui, ela tem alguns dados, e ela faz isso com educação. Então, a gente tem que respeitar a opinião dela também. Vamos lá, vamos rodar aí. Se você quer ter um amigo nordestino, você tem. Se você não quer, não tenha. Mas é válido sempre o respeito. Giovana Lopes, de 19 anos, é estudante de engenharia e tem um blog onde defende a independência de São Paulo. Quer que o estado vire um país. Giovana sabe que sua opinião é polêmica. Nosso objetivo é uma maior autonomia do nosso estado e com o blog eu quero expor as nossas ideias. Porque nós precisamos de uma maior autonomia, porque a gente manda muito imposto e recebe pouco. Nós não temos domínio do que a gente produz. E precisamos também de uma maior representatividade no governo também. Você não tem receio de que as pessoas vejam esses ideais de uma forma preconceituosa? Sim, porque primeiro que qualquer coisa que o paulista fala já é visto de um modo preconceituoso. Segundo, por causa de algumas pessoas que têm essa mentalidade preconceituosa, acaba manchando a imagem de todas as outras. Então a gente tem que sempre ficar pisando em ovos, porque um ou outro vai achar isso ou aquilo, sendo que nem sempre é isso que as pessoas dizem de preconceito, até mesmo que não tem nada a ver com a nossa causa. O que você achou dessa jovem, que postou no Twitter algumas mensagens contra os nordestinos? Esse tipo de preconceito também acontece por parte deles conosco. Fala que a gente é branquelo, que se acha. Muitas vezes eles se referem a nós como sudestinos. Aí eu fico pensando, sudestinos é um neologismo, de sudeste com nordestino. Então, se eles acham, se eles têm preconceito com a gente, porque aqui tem muito nordestino, então o preconceito já vem da própria parte deles, né? Não é nossa. A gente não pode se autoafirmar como paulista. Se você simplesmente chega com uma camiseta "sou paulista", isso é alvo de um monte de gente, sei lá, muitas pessoas verem isso como preconceito. Agora, se você chega lá e fala, eu sou, digamos aí, que é o que estão falando, sou nordestino, vão ver isso como autoafirmação da região que a pessoa é. E aí, deles não tem problema, mas da gente por que tem? Entendeu? Eu acho que isso é um pouco errado. Giovana, sua família aprova suas ideias? Bom, eles têm medo de que as pessoas atrelem essa imagem de preconceito com a minha imagem, mas eles sabem, logicamente, porque são minha família, de que eu não sou preconceituosa, mas eles acham totalmente válido isso de ter uma maior autonomia ao estado de São Paulo. E é o que todo paulista acha, a maioria dos paulistas acham também, porque todo mundo aqui sofre essa injustiça e tudo mais. Do mesmo jeito que eles também sofrem, em outros lugares também sofrem, né? Mas até então a gente também não tem que ficar calado em relação a isso. Bom, eu gostaria de dizer boa noite para a Giovana. Tudo bem, Giovana? Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. E vou falar boa noite também para o seu namorado, noivo, Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Roberto, você é técnico judiciário e a Giovana é estudante. Me conta, você está com a bandeira de São Paulo aí? Essa é a bandeira de São Paulo. Ok. É para mim? Não. É para mim ou é para você? É nossa. Vocês são Trouxe pra apaixonados nós, por essa Lu. bandeira? É nossa bandeira. É pra nós, Lupo, cearense, que ele trouxe nordestino. Pra nós aqui. Trouxe tudo também. bem. Calma, eles também têm direito de Obrigada. falar. Muita calma nessa hora. Me dá de Também presente, porque nós gostamos de a São bandeira de Paulo. São Paulo é muito É pra bonita. Todos nós gostamos de São Paulo, estamos Todos aqui. nós adoramos. Obrigado, São Todos Paulo. nós. Ok. Obrigado, São Muito bonita a Paulo, bandeira. pelo Nordeste. Ok, a minha pergunta para vocês, Giovana e Roberto. Eu acho que aqui, com a educação, todo mundo tem direito de se expressar. Isso é uma coisa que a democracia já diz, o direito de liberdade de expressão. Então, me conta, por que vocês acham que São Paulo tem que estar separado do resto do país, só dos nordestinos, basicamente? Nós acreditamos que deve haver autonomia, Certo? né? Porque, como nos Estados Unidos, na Europa, Pode no juntar mais Canadá... pertinho o microfone. Ok, Pode colocar o microfone mais perto da boca, senão a gente não te ouve. Faz assim, ó. Vai lá. certo.
Mas como? Mas Nova York as pessoas podem ir do Texas para Nova York, de Miami para Nova York. Como é que funciona isso? Exatamente, que o maior problema do Brasil é o centralismo. Todo o poder está em Brasília. Todo o dinheiro está em Brasília. Todas as leis são feitas em Brasília. Então, não sobra nada para as pessoas. E Como assim? As pessoas não têm capacidade de resolver os problemas porque não tem dinheiro e não tem a legislação. Diz que os estados não têm autonomia para resolver problemas porque Brasília precisa resolver tudo. Não apenas os estados, mas as pessoas, as famílias, as comunidades e as Mas regiões. tem as leis estaduais e as leis federais, se não me engano. E as leis municipais Certo. Também. Não é isso? Todos têm autonomia. O município, o estado. Mas é muito limitada. A autonomia Não. é muito limitada. Mas então você quer tirar do presidente, é isso? As leis federais? Como é que faz isso? A legislação deveria ser estadualizada a códigos regionais. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com a questão de São Paulo ser separado do resto? Giovana, talvez você possa me explicar melhor. Qual seria a vantagem para São Paulo de ser separado do resto? Por que você acha que tendo essa migração dos outros estados prejudica São Paulo? Se é que é isso que você está dizendo. A questão, realmente, a gente é ter uma maior Mais autonomia. perto com o microfone, gente. A questão, realmente, a gente ter uma maior autonomia. Não limitar o tráfego de pessoas ou expulsar qualquer um Mas São daqui. Paulo tem autonomia. A gente sabe que São Paulo é Luciano, a eu maior tenho uma economia. sugestão. A gente não tem autonomia sobre o que a gente produz, sobre o que a gente manda e sobre o que a gente recebe. Por outro lado, é o estado mais rico da nossa nação. Será que a gente não precisa, através desse dinheiro, ajudar os outros estados também? Você Não, quer que fique tudo sim, aqui dentro mas- do estado de São Paulo? Essa é a ideia? Sim, mas o que a gente recebe é... A gente manda muito dinheiro para onde está centralizado o poder. E até então, a gente não recebe... a gente recebe menos de 2% do que a gente manda. Eu tenho uma Isso sugestão. não Mas é são ter- todos os isso- estados acontece isso. Todos os estados, ricos e pobres, eles mandam muito mais dinheiro do que recebem. E isso não é ter Todo autonomia. esse dinheiro fica em Brasília. Olha, Alimenta a corrupção Vocês de vão me dar Brasília. licença? Assim, está todo mundo aqui fazendo cara de bonzinho e fazendo... Vai lá, Regis. Desculpa, o que vocês estão falando é uma bobagem, mas assim, babilônica. Porque, na verdade, você tem as leis de âmbito federal, estadual e municipal. O que vocês estão dizendo, de uma maneira absolutamente primária e errônea, é que toda a produção financeira de São Paulo vai para Brasília. Isso é um absurdo total. Eu recomendaria que vocês procurassem ler um pouquinho mais a respeito de como funciona o trâmite de produção e de legislação em âmbito nacional, Judiciário, né? antes de vocês Judiciário, virem ele aqui, trabalha, inclusive, antes de vocês virem aqui com esse discurso absolutamente fraquíssimo e de plástico, gente. Que Parabéns, isso? Regis. Parabéns, Regis. Deixa eu dar uma Parabéns, sugestão, parabéns. ô, Luciano. Não. Até porque, Batorete, dá licença só um pouquinho. Até porque, politicamente falando, quem aqui estuda história sabe disso. São Paulo já tentou se separar do Brasil, por isso que originou a Revolução de 1932. Agora, uma coisa é você achar que a distribuição de renda tenha que ser um pouquinho mais justa. Concordo Regis. Isso plenamente. que vocês estão falando? Regis, eles A estão... distribuição de impostos, vocês estão falando que teria que ser um pouco mais justa. Não, quer eles dizer, estão, São Paulo usufrui eles um estão pouco mais do que confundindo você, que a é distribuição, a vice-prefeito de São autonomia, Bernardo, com a questão do DNA, de onde faz as leis brasileiras. É claro que não pode ser feitas as leis brasileiras em todos os lugares. O município faz para o município, o Estado faz para o Estado, e Brasília é a capital federal. Mas, leis federais para todos os estados, os 27 federais. São três Quem faz poderes, as né? leis Agora, federais são deputados federais. Deputados e senadores, e Certo. é sancionada pelo presidente, pelo executivo. Cada deputado tem que representar uma parcela da população, que tem que ser exata. Os deputados representam, é eleito por um Estado, mas votam para a nação. Eles fazem lei que vão Eles são ser representantes da população. Estados Eles- Os senadores representam o Estado. Os deputados senadores representam o povo. e deputados. Só que o que acontece é que a maioria do... O Aliás, Estado- há uma falta, há uma distorção muito grande, é a desproporcionalidade do sistema eleitoral. Você tem um Estado de São Paulo que tem
25% da população tem apenas 8% dos políticos. Estão dizendo que tem nos Estados Unidos, dependendo da quantidade de pessoas, vão ter mais, o leque abre, mais distrito. gente. A votação mas aí então... Uma coisa. Peraí, você sabe quantos deputados... Da Maiara. Peraí, só um instantinho. Vamos voltar aqui ao caso da Maiara, porque a política, se a gente deixou o Frank levar, que é muito melhor da gente. Não, é que é uma área que eu tenho que... Para não ficar o telespectador mas, olha, também... eu vou trazer aqui para o lado da menina, porque a gente está falando do lado humano. Deixa eu entender uma coisa. Vocês têm um blog defendendo São Paulo e eu estou aqui como mediadora, não vou deixar ninguém brigar com vocês. Vocês não falaram nada contra ninguém. Estão falando a favor de São Paulo, cada um tem a sua opinião. A minha pergunta é, no caso da Maiara, não sei se vocês chegaram a ler isso, vocês têm um blog que pode, talvez, incitar ou estimular algumas pessoas a acreditar que São Paulo é melhor que o paulista, porque aí começa, São Paulo é melhor, aí depois de São Paulo vem o quê? O carioca, não sei o quê, e lá no fim tem o nordestino. Vocês acham que o blog de vocês, de alguma forma, pode incitar, estimular esse tipo de tratamento? O blog é meu. E eu acho que de forma alguma. Porque você pode olhar o meu blog todo e em nenhum momento eu incito preconceito contra nordestino. Certo. Em nenhum momento eu digo que São Paulo é melhor ou pior do que outra região. Ok. Você chegou a ler o que a Maiara escreveu? Sim, eu vi. O que você acha? Eu acho que ela redigiu de uma forma bem infeliz. Foi falta de preconceito, mas o que a gente tem que ver... Não, falta de preconceito, não. Foi preconceito. Foi preconceito e falta de respeito, certo. perdão. E o que a gente tem que ver que é o seguinte, é lógico que foi um erro, mas a gente não deve punir o erro, a gente deve corrigir o erro para que ele não ocorra mais. Mas só se pune o erro corrigindo, minha filha. Se nós não nos levantarmos a voz como nordestinos, os nordestinos vão aparecer muito mais aí, querendo aprontar e não vai ficar barato. Mas, Regis, é por isso que vai ser todos nós. Eu quero falar que o Regis levantou uma lebre aqui, que ninguém falou até agora, que muita gente pensa assim. A gente ouve, eu já ouvi muita gente falar, mas os nordestinos vêm para cá, e aí tem um monte... Eu já ouvi gente falar. Pensar, todo mundo pode pensar, Luciano. Não, eu já ouvi gente falando. Agora a gente não vai ter ninguém aqui para falar, mas eu vou falar que quando fui fazer a pesquisa desse programa, a gente ouve as pessoas falarem, mas o nordestino vem para cá, e tem 30 filhos, e fica aí, depois é isso, é aquilo outro, e agora... E se deixar, nós faz mais. E nós gostamos de fazer, menino. E sem os nordestinos e outros migrantes de outros estados... Eu estou dizendo que o Regis o falou. estado de São Paulo fica vazio. Eu estou levantando a lebre que o Regis falou, as pessoas falam sim, e eu só estou dizendo que agora, claro que ninguém vai falar aqui no programa, mas quando eu fui fazer pesquisa, a gente encontra pessoas que acham sim. Os paulistas estão aqui trabalhando, os nordestinos vêm sem emprego. Eu fazendo a pesquisa hoje, Luciana, foi o que eu vi, Luciana, o que eu ouvi. Ninguém tem coragem de falar aqui. Lu, mas nem tudo que a gente pensa, a gente pode ser falar. externado. Não, eu sei, mas olha, vocês querem um exemplo? Deixa eu só... Pois não. Hoje, eu sou vereador em Mauá. Hoje nós aprovamos uma área para montarmos uma universidade em Mauá. E nós temos a consciência que não vai ser só Mauá beneficiado. Santo André, São Bernardo, São Caetano. Então, se a gente for pensar desta forma, nós vamos centralizar, entendeu? E aí já é um preconceito. Então, veja bem, São Paulo só é São Paulo porque tem o nordestino, tem o mineiro, tem o paranaense, tem o gaúcho. entendeu? Tem o gaúcho.